Nesse vídeo eu quero falar sobre Isaías 53. E o motivo que leva a fazer esse vídeo é que tem muitos judeus pelo YouTube, subindo vídeos no YouTube, e querendo negar que o Messias de Israel é Yeshua. E eles usam as próprias escrituras para fazerem isso, por incrível que pareça. Eles pegam Isaías 53 e leem as passagens e falam como a igreja interpreta isso, e depois eles vão para um contexto, né, como se eles estivessem usando o contexto de maneira original para falar, para desconectar Yeshua ou Jesus sendo o Messias de Israel. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos textos que eles usam para querer dizer que supostamente Jesus não é o Messias de Israel. Então eu vou usar aqui os próprios textos que eles usam e vou mostrar qual é o erro de interpretação deles. E ao mesmo tempo vai ficar provado como a cegueira espiritual deles é grande. Se você é um judeu, eu convido que você assista esse vídeo até o final. Eu vou ler praticamente todos os textos que vocês usam para desconectar Yeshua sendo o Messias de Israel, mas eu vou mostrar que como fazendo isso, vocês caminham para a morte. Eu não sei qual é o Messias que vocês esperam. Vocês falam que o Messias ele tem que vir da descendência de Davi. E as escrituras, elas fazem questão de conectar Yeshua sendo da descendência de Davi. Mas eu quero começar por Isaías 53, que vocês falam que o servo de Deus não é Yeshua, e sim Israel. E é interessante notar que realmente, as escrituras mostram que o servo de Deus é Israel. Só que vocês vão ver que ao mesmo tempo que a escritura fala que o servo de Deus é Israel, ao mesmo tempo ela mostra Yeshua sendo o servo de Deus. E eu vou mostrar o porquê. Isaías 41, verso 8 diz o seguinte: Porém tu, ó Israel, servo meu. Prestou atenção? Servo meu. Tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e disse, tu és meu servo, a ti te escolhi e nunca te rejeitei. Você vê aqui que duas vezes Deus chama Israel, Jacó, de servo. Isso está em Isaías 41, do 8 ao 9. Ainda tem Isaías 42, do 1 ao 7. Vamos ler também, que é importante. Um dos textos mais usados pelos judeus que querem negar Yeshua é esse daqui. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, a quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. E na continuação diz, não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu, e espraiou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Você vê aqui que a escritura diz, te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Esse povo é Israel, os gentios são as nações. Mas é o Senhor que está falando. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Chamou quem? Israel? E aí Deus, falando a respeito de Israel, diz, eu te guardarei e te darei por aliança do povo. Que povo é esse? Esse povo não é Israel? Como que Israel vai ser dado por aliança de Israel? Então aqui já fica complicado de se entender como eles entendem. Mas vamos continuar lendo. Verso 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em trevas, eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Bom, tem mais um texto em Isaías 43:10. Vamos ler porque é tudo contexto.
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vós, o povo de Israel, né? E meu servo, a quem escolhi. Vê que Deus está chamando Israel de servo. Verdadeiramente está chamando. Para que saibais e me criais, e andeis e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. A gente pode ler mais um texto interessante que fica em Isaías 44, do 21 ao 24. Presta atenção. E esse texto aqui eu queria que você prestasse bem atenção, porque ele vai falar uma coisa interessante. Olha só. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo. Vê? Eu te formei, meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Tá vendo? Até aqui os judeus têm razão em dizer que o servo é Israel. Apaguei as tuas transgressões como a neva, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Quem é que apaga as transgressões de Israel? O servo? É Deus, não é? E por que eu estou falando isso? Guarda isso daí que nós vamos usar em Isaías 53. Bom, já lemos 1, 2, 3, 4 textos. Tem mais um que se encontra em Isaías 49. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. E aí você já vai começar a ver indícios de que o servo não fala somente de Israel, e sim do Messias, porque o Messias tem que vir de Israel. E para ser mais preciso, da descendência de Davi. Então vamos ler Isaías 49, é tudo contexto. Bom, Isaías 49 diz o seguinte: Ouvi-me, ilhas, e escutai-vos, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. Então aqui seria Israel falando, né? Você vai ver por que teria que ser Israel falando. Na mente dos judeus, teria que ser Israel falando, porque olha o que diz: E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E disse-me: Tu és meu servo, és Israel. Aí eles vão ler isso daqui falando como se fosse Israel, ou seja, é Israel que está falando isso. Ouvi-me, ó ilhas, né? Escutai-me, ó povos. É Israel que estaria falando isso, né? Porém eu disse: De balde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Olha só, é Israel que está dizendo isso, né? Vamos ver. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Então é Israel. Para que torne a trazer Jacó. Israel vai trazer Israel, né? Porém, Israel não se deixara juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, Israel falando: Pouco és que seja meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então aqui está falando de Israel. Israel vai tornar a trazer Israel e vai ser luz para os gentios. Né? É assim que seria lido então. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. É aqui que, aqui está falando no verso 7. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada. Aqui está falando que Deus está falando que ele está falando essas coisas à alma desprezada, aos que a nação abomina, aos que os reis dominam. Então, já que Israel é o servo, eles pegam essa passagem aqui para falar que Israel era rejeitado entre os homens.
entre as nações. Aí eles fazem uma ligação, eles vão em Isaías 53 e eles falam, tá vendo? Israel era desprezado entre as nações. Olhavam para Israel e não tinha beleza alguma. E essa é a leitura que eles fazem de Isaías 53, porque aqui mesmo está dizendo, né, em Isaías 49. Lá em Isaías 53, muitos que nem eu entendem que está falando a respeito do Messias, porque lá fala, ele era desprezado, não tinha beleza nem formosura, desprezado entre os homens, e aqui está falando que o Senhor, o Redentor de Israel, está falando para aquela alma desprezada, a que a nação abomina, ao servo dos que o dominam, ou seja, que Israel foi espalhado entre as nações, desprezado. Isso é uma verdade. Está falando aqui de Israel também, mas não somente de Israel. Você vai ver o porquê. Continuando o texto, né? Os reis o verão. Ou seja, Israel estava sendo dominado pelas nações, desprezado pelos homens. Mas Deus está falando, os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão. Dos judeus também, porque os judeus pensam que judeu é todo Israel, e não é. A Escritura mostra as duas casas de Israel. Casa de Israel não é a casa de Judá, assim como a casa de Judá não é a casa de Israel. O reino de Deus, de 12 tribos, foi dividida em duas casas pelo próprio Deus, casa de Judá e casa de Israel. As 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. As 2 tribos é Judá e Benjamim unificado. Então tem que ter em mente isso também. Por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Verso 8. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por aliança do povo. Israel, dado por aliança de Israel, aqui já fica estranho. Mas está falando de Israel. Lembra que o Messias, ele vai vir de Israel. E o Messias, ele é um com Israel. O Messias, ele é o cabeça. Em Oséias, você conhece o profeta Oséias? Lá fala que as 2 casas de Israel se congregariam e andariam juntas e haveria sobre elas uma só cabeça. Essa uma só cabeça é o Messias que eles esperam. Então o Messias de Israel é um só. O Messias é o cabeça, Israel é o corpo. É um marido e uma mulher. O Messias é o marido. A esposa é Israel. Por isso que eles são um só. Assim como um homem que se une com uma mulher e se torna uma só carne. Assim é o Messias com o seu povo. Por isso que você tem que entender que quando fala do Messias, também fala de Israel. Quando fala de Israel como servo, também está falando do Messias. E já que a gente chegou até aqui, vamos continuar. Verso 9, para dizer aos presos, ou seja, Deus vai chamar Israel, né? Vamos ler o verso 8 para pegar o contexto. Assim diz o Senhor: No tempo aceitável te ouvi e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes-ei em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem o calor, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Bom, até aqui. Agora que a gente leu Isaías 41, agora que a gente leu Isaías 49, do 1 ao 7, a gente pode ler Isaías 52. Vamos ler Isaías 52. Do verso 7 ao verso 10. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina.
Agora presta atenção no verso 8, hein? E no verso 9. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor retornar a Sião. Agora pergunto, como é possível Deus retornar a um lugar que ele nunca esteve? Aqui, os judeus poderiam ler o seguinte: eu vou me colocar no lugar de um judeu e vou interpretar como ele interpretaria. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor retornar a Sião. No sentido de que agora não tem mais templo, então o Senhor não está mais em Sião. E aí quando voltar o templo a ser construído, o Senhor está retornando a Sião. É impossível de se interpretar assim. Primeiro porque Deus habita nos céus. Deus fala, o céu é o trono dele, nos Salmos. Ele habita nos céus. Apenas uma presença dele ficava no tabernáculo ou no templo que Salomão edificou. Apenas uma presença dele. O trono dele está nos céus. Sobre isso tem muita coisa para falar, mas não vai dar para falar tudo agora, né? Senão vai ficar grande o vídeo. Eu só queria mostrar como os judeus interpretariam essa passagem. A interpretação correta é a seguinte, é que um dia o Senhor tinha que estar em Sião. E ele foi cortado de Sião para um dia poder retornar. Aí esse verso faz sentido. Que olho a olho verão quando o Senhor retornar a Sião. Ninguém pode retornar para um lugar que nunca esteve. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 26, verso 8. Nós vamos fazer uma leitura de Isaías 53 que nenhum judeu faria, porque eles não têm a Torá no coração, porque eles estão afastados da Torá. Então nós vamos ler Torá. Deuteronômio 26, verso 8 diz o seguinte: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. Nós estamos falando do braço do Senhor. E com grande espanto, e com sinais e com milagres. Vamos ler mais versos sobre o braço do Senhor. A gente pode ir para Salmo 77. Tem muito mais textos aqui em Êxodo, Deuteronômio, que fala do braço do Senhor. Eu estou resumindo só. Você pode buscar muito mais aí se você quiser. Por enquanto vamos pular para Salmo 77. Verso 14 e 15. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo. Quem é que remiu o povo? Presta atenção. Quem é que remiu o povo de Israel? O braço do Senhor. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó. Bom, é Israel, né? E de José. Agora vamos ler Isaías 40, verso 10 e 11. Diz o seguinte: Eis aqui o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante de sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços colherá os cordeirinhos e os levará ao seu regaço. Isaías 51, verso 5. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. Os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Vê? O braço remiu o povo, vai remir o povo de Israel. O braço vai julgar os povos, e neles iriam esperar. Ter fé, né? Porque esperança que se vê não é esperança. Porque se você está vendo, o que você espera? Mas se você espera o que você não está vendo, então você espera com paciência. E se você espera aquilo que você não vê, mas crê, isso é fé. Então, vamos ler também Isaías 51, 9 e 10. Você vê que a gente leu Isaías 51, 5, né? Só vou pular 3 versos aqui para resumir. E olha o que diz a continuação do contexto. Desperta, desperta, veste de força, ó braço do Senhor, aquele que, alguns versos atrás, vai julgar os povos
né? E os povos vão esperar nele, aquele que vai remir o povo, né? Desperta-te, desperta-te, veste-te de força ao braço do Senhor, desperta-te como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e que feriu o chacal, que é o dragão? Está falando de Faraó, né? Porque Faraó é chamado de dragão em Ezequiel 32, em outros textos. Verso 10, não és tu aquele que secou o mar e as águas do grande abismo e que fez o caminho no fundo do mar para passarem os remidos? Quem são os remidos? Os remidos é o povo de Israel que foi remido pelo braço do Senhor. Como nós lemos, né, até agora, o braço do Senhor remiu o povo. O braço do Senhor fez caminho no fundo do mar para os remidos passarem, certo? Esse é o braço do Senhor a quem todos vão esperar. E por que eu estou lendo isso e destacando esses textos? Vamos em Isaías agora. A gente leu Isaías 51. Vamos ler Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 8 diz o seguinte: Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor retornar a Sião. Quem é esse Senhor que está retornando a Sião? Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Com um braço, né? Como nós lemos antes. Verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. O braço do Senhor foi revelado, né? E eles tinham que crer. Ou não. Crer ou não. Mas aqui está falando que foi revelado, né? Quem daria crédito a isso? E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Isaías 52. Agora vamos ler o contexto para pegar Isaías 53 com todo esse contexto na mente, né? Sabendo quem é o braço do Senhor, que o braço do Senhor remiu o povo, que o braço do Senhor remiu Israel, fez caminho no fundo do mar, abriu as águas, secou o mar para os remidos passarem, que as ilhas esperariam no braço do Senhor, né? Vamos ver. E o braço do Senhor seria revelado para todas as nações, como nós lemos. Verso 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos os que lavais os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência. Quem que é o servo? Acabou de falar do braço do Senhor. Quem que é o servo? Vamos ver quem que é o servo. Será exaltado e elevado muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Do servo do Senhor. Porque aquilo a quem não lhes foi anunciado verão, e aquilo o que eles não ouviram entenderão. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem que é o braço do Senhor? Vê que em Isaías 52 diz que o braço do Senhor foi revelado às nações, mas nem todos iriam crer. O braço do Senhor remiu o povo, mas nem todos iriam crer. O braço do Senhor tinha que despertar, como nos dias antigos, porque o braço do Senhor abriu o caminho no fundo do mar para Israel, os remidos, passar. Em Isaías 53 fala quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou, quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como um renovo perante ele. Você tem que parar aqui para fazer duas perguntas. Quem é que foi subindo como um renovo? O contexto diz que é o braço do Senhor e não Israel. Porque foi subindo. Olha o contexto.
Falou do braço do Senhor. Foi subindo como um renovo perante ele. Quem? O Senhor. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós, esse é o povo de Israel, para ele, o braço do Senhor, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, esse é o braço do Senhor. Ele é chamado de servo do Senhor, assim como Israel. Porque Israel e o braço do Senhor são um só. Porque o braço do Senhor é cabeça, e Israel é o corpo, é marido e mulher. Marido e mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Por isso que a Escritura pode usar a expressão servo do Senhor, tanto para falar de Israel como para falar do Messias. E aqui é mais evidente que está falando do Messias, porque está falando do braço do Senhor, que subiu de uma terra seca, foi subindo como renovo, subiu de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Está falando do braço do Senhor e não de Israel. Porque o que tem a ver então o braço do Senhor aqui nesse contexto? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum dele. Não está falando de Israel aqui. Israel não fez caso algum de Israel. Não, está falando que Israel não fez caso algum do braço do Senhor. E lembra que se o braço do Senhor esteve com Israel e abriu caminho no fundo do mar para Israel passar, então o braço do Senhor haveria de se tornar homem. Por quê? Porque aqui fala que ele era desprezado entre os homens. E ainda vai falar da sua morte e da sua ressurreição aqui. Quer ver? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se você conseguir ver a conexão de contexto, você vai ver que ele era rejeitado. Não fizemos caso algum dele. Isso está sendo feito até os dias de hoje. Mas haverá um povo judeu que vai reconhecer o Messias de Israel sendo aquele que foi pendurado no madeiro. Porque eles estão dizendo, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, por ferido de Deus, oprimido. O que eles estão dizendo? Nós achávamos que Deus estava ferindo ele, punindo por ele ter falado mentira no nome do Senhor. Mas não, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas enfermidades. E ainda nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Verso 5. Mas ele foi ferido. Reconheceram que ele foi ferido. Mas não porque Deus puniu ele porque estava falando mentira no nome do Senhor. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nos traz a paz, Israel. Estava sobre ele o braço do Senhor. E pelas suas pisaduras fomos, Israel, sarados. Todos nós andávamos, Israel, desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, aqui é outra pessoa, fez cair sobre ele, aqui já é outra, a iniquidade de todos nós, aqui já é outra pessoa. Não é tudo Israel aqui. Como é que eles querem ler como se fosse tudo Israel? Não tem sentido isso. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Você quer entender essa expressão? Porque judeu nenhum explica essa expressão. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Quer entender isso? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Quem foi cortado? Israel? Não, o braço do Senhor. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Quem que está falando meu povo? Isaías.
o Espírito de Deus que está em Isaías está falando. Então é como se Deus estivesse falando pelo profeta Isaías. Pelas transgressões do meu povo Israel foi ele atingido, o braço do Senhor. Mas como ele ressuscitou, e você vai ver a ressurreição dele aqui, quem vai contar o tempo da sua vida? Verso 8, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto da terra dos viventes foi cortado, ou seja, morreu. Então, se Jesus morreu e não ressuscitou, se o Messias morreu e não ressuscitou, poderíamos contar o tempo da vida dele. 33 anos e alguns meses e meio. Mas como ele ressuscitou e vive para todo sempre, ninguém pode mais contar os dias da sua vida, porque ele não tem mais fim de existência. Ele vive para todo sempre, porque ele é eterno. E como é que eu sei que é ele aqui, que está falando dele? Verso 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios, ou seja, o braço do Senhor, ele se fez homem, morreu, e a sua sepultura foi posta entre os ímpios. E com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, aqui pode desclassificar Israel, porque Deus sempre denuncia o pecado do povo de Israel. Nem houve engano na sua boca. Pronto, aqui eu tiro Israel de vez. Mas o Messias, eu posso pôr o Messias aqui. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Olha o que diz aqui o texto, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Como é que você acha que se fazia expiação pelos pecados na Torá? Não era com sangue de animais, uma vez por ano? Mas aqui está falando que a alma de alguém iria ser posta por expiação do pecado. Você sabe que uma alma é a vida da pessoa. E a vida de todo homem está no sangue. Então aqui está mostrando que o sangue iria ser posto por expiação do pecado. Aquilo que estava no tabernáculo eram figuras, sombras. Deus não purifica o pecado do homem com sangue de animais. Aquilo era sombras. Um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, que fez todos os homens e que tem poder para acabar com tudo isso quando ele bem entende, que vai julgar todas as nações com justiça, vai purificar consciência de pecado do homem com sangue de animais. Isso era figuras. E Deus mesmo mostra isso. Mas aqui é interessante que está falando que a alma do braço do Senhor, que assim eu entendo, iria ser posta por expiação do pecado do povo. Na alma está a vida, e a Torá diz que a vida de todo homem está no sangue. Aqui eu entendo que o sangue iria ser derramado. Mas eles falam que é Israel. Israel iria ser posto por expiação. A alma de Israel iria ser posta por expiação de Israel. Lembra que alma é vida. É a Torá que diz isso, não sou eu. E a vida de todo homem está no sangue. Deus falou isso para Noé. E fala em Levíticos que a vida de todo homem, de todo animal, está no sangue. E aqui diz que a alma iria ser posta por expiação do pecado. Alguns judeus, querendo desconectar Yeshua sendo o Messias de Israel, eles pegam um texto de Jeremias, recortadinho, sabe, sem contexto nenhum, e fala que Deus não aceita sacrifício humano. Estava escrito, Deus não aceita sacrifício humano. Mas quando você vai ler o contexto, você vai ver que Israel, o próprio Israel, aqui fala que nunca se achou dolo, nem engano, e nunca cometeu pecado algum. O próprio Israel, que denunciado pelo próprio Deus através dos profetas, eles estavam pegando seus filhos recém-nascidos e oferecendo eles em holocausto para o Deus Baal, no meio do fogo, queimando as crianças, os bebês. Israel que estava fazendo isso. Você acha que nunca se achou pecado em Israel? Para aqui está falando, nunca se achou pecado, nunca se achou dor em sua boca, todavia o Senhor agradou em moê-lo. E Deus fala lá, isso nunca se passou pela minha mente, nem pelo meu coração.
Mas eles pegam esse texto, os judeus, né, com um coração malvado, pega esse texto, recorta ele do contexto e leva para Isaías 53, fala que Isaías 53 está falando de Israel, e fala, não, porque Yeshua não pode ter morrido pelos pecados do povo, porque Deus não aceita sacrifício humano. E olha a contradição que eles caem sem perceber, olha a contradição no falar. Porque ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles falam que o texto está falando de Israel. Ok, eu vou ler isso daqui como se fosse Israel. Vou tirar o Messias daqui, Yeshua, né? Vou ler como se estivesse falando de Israel. Verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele Israel, né? E as nossas dores levou sobre si. Olha, um povo sofrendo pela punição do outro. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, de oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Deus não aceita isso. Deus não aceita sacrifício humano, Deus não vai culpar o pecado de um por outro. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Verso 9, e puseram a sua sepultura com os ímpios. Israel está pagando pelo pecado do povo, eles não usam Jeremias 2 para falar, e outros textos para falar que Deus não aceita isso. Está vendo como isso é uma contradição? E aqui ainda mais, fala que a sua alma, né, que supostamente então seria Israel, seria posta por expiação do pecado do povo, mas Deus não aceita isso. Deus não aceita sacrifício humano e não aceita que uma pessoa pague pelo pecado do outro. Está vendo a contradição? Eles fazem isso só para desconectar Yeshua sendo o Messias, mas permanece a contradição. Se Deus não aceita que uma pessoa leve a culpa do pecado do outro e não aceita sacrifício humano, como que Israel está se sacrificando por Israel e está sendo punido pelo pecado do povo? Como então? Me responde isso. Mas aqui não está falando de Israel. Está falando de Yeshua, do Messias de Israel que sofreu pelo povo. Verso 9 diz, puseram a sua sepultura com os ímpios, se fez homem, morreu pelos pecados do povo, sua alma foi posta por expiação, né, sabendo que na alma está a vida, e a vida está no sangue, foi posta por expiação dos pecados. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Ó a ressurreição aqui. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Qual é a alma que foi posta por expiação do pecado? A do braço do Senhor, né? Não de Israel, a do braço do Senhor. Então morreu, sua sepultura foi posta entre os ímpios, mas aqui está falando que ele iria ver o trabalho da sua alma, iria ficar satisfeito. Ou seja, ressuscitou. E se ressuscitou, quem vai contar os dias da sua vida? Entende aquele verso de antes? Quem contará os dias da sua vida? Porque da terra dos viventes foi cortado. Verso 11, ele verá o fruto do seu trabalho, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Israel não pode justificar outras pessoas. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Eles não falam que Deus não aceita isso? Está vendo como eles entendem a Torá de maneira errada? Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Ele seria Israel na mente dos judeus, né? Mas não esqueça que eles mesmos pregam que Deus não aceita que um pague pelo pecado do outro. Ah, mas isso é só quando eles vão desconectar Yeshua sendo Messias. Quando é Israel é válido. Olha só. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores.
Agora, se você é estudante da Torá, nós lemos no vídeo que foi o braço do Senhor que tirou Israel do Egito. Quer dizer, tem muitos outros textos aqui, ó, eu estou com um papel lotado de texto, mas o vídeo está ficando muito grande. Tem muitos outros textos que falam que o braço do Senhor criou os céus e a terra, que o braço do Senhor tirou Israel do Egito. Isso está escrito, hein? Não é invenção minha, não. Está na Torá. O braço do Senhor abriu caminho no fundo do mar para os enemigos passarem. Mas, por outro lado, diz que foi o anjo do Senhor que fez essas coisas. O anjo do Senhor que tirou Israel do Egito, o anjo do Senhor que introduziu eles em Canaã. O anjo do Senhor é chamado de renovo, de maneira que você vai entender que esse anjo do Senhor é o braço dele, pelo qual Deus, o Pai, faz todas essas coisas. E aí você vai conseguir conectar mais as coisas. O anjo do Senhor agia no tempo da lei, lá no tempo de Abraão. E esse anjo do Senhor é o braço do Senhor. Então, se você se interessar, quiser saber mais sobre o assunto, eu vou passar os textos para você. Posso fazer até outro vídeo conectando essas coisas. Mas lembra, em Oséias, nunca se esqueça disso. Em Oséias, no profeta Oséias, mostra que Israel, o servo, e o Messias, que é o cabeça deles, eles iriam ser um só. Assim como o marido que se une com uma esposa se torna uma só carne. Assim também o Messias, quando se uniu com seu povo, se tornaram um só. Por isso que quando Deus fala de Israel, as 12 tribos, ele tem em mente o Messias. E quando ele fala do Messias, Yeshua, ele tem na mente Israel. Isso é revelado para os que creem. Por isso que Isaías 51 diz a quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, o Senhor. E aí fala do trabalho da sua alma, da morte, que levou os pecados do povo sobre si. Guardem isso, judeus. Ele levou o pecado do povo sobre si. Se você querer tirar aí o Messias e colocar Israel, nós teremos uma contradição, porque vocês afirmam que o Messias não poderia morrer pelos pecados do povo, porque a Torá não permite. Mas então, se colocar Israel ali, Israel está morrendo pelos pecados do povo. Não faz sentido, então. Então, essa ideia aí é furada, sabe? Esse argumento é fraco e já tinha que ser combatido há muito tempo. O espírito do anticristo está querendo dominar muitos. Mas eu sei que muitos dos judeus vão abrir os olhos e vão reconhecer Yeshua sendo Messias. Porque, diz o texto, nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Ah, falou mentira no nome do Senhor, Deus está ferindo ele. Mas aí eles caem em si. Ele foi ferido, mas pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Está vendo como eles caíram em si? Como eles entenderam? Nós não fizemos caso algum dele, mas verdadeiramente ele morreu por nós. Então eu sei que um grande povo, e não só de Isaías 53, hein? Zacarias também, não dá para falar tudo de uma vez. Um grande povo vai reconhecer o Messias e sendo ele Yeshua, o que morreu no madeiro pelos pecados e ressuscitou para a justificação do povo. Então, que o braço do Senhor abençoe todos vocês. Se você é judeu e entendeu esse vídeo, você deve compartilhar ele e meditar na Torá. Se você é judeu e não concordou, saiba que a sua consciência não deve estar boa agora, porque não tem como desfazer essas coisas da Torá. E se você não é judeu, assistiu esse vídeo, compartilhe ele se você conhece pessoas judias, mesmo aquelas que reconhecem Yeshua como Messias. Compartilhe o vídeo para que eles possam ter argumentos para debater o espírito do anticristo que está querendo dominar muitos. No YouTube tem muitos judeus negando Yeshua e arrastando multidões com eles. Ok? Então esse foi o propósito pelo qual eu fiz o vídeo. Mais para frente eu vou fazendo mais com outras estratégias, menores, maiores, usando outros profetas. E aí nós vamos se falando.
Deus te abençoe.